Fluminense perde para o Volta Redonda, resultado foi de 1-0 para o Voltaço. Maricá é o atual líder do Carioca. O Fluminense não conseguiu segurar o Volta Redonda pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Na noite de ontem, com direito a gol de bicicleta de Mirandinha, no estádio Raulino de Oliveira, o time da capital foi derrotado por 1-0, amargando seu segundo jogo sem vitória no estadual. A história do jogo mudou em sua parte final. Quando parecia que o duelo não teria mais emoção, aos 41 minutos do segundo tempo, Marquinhos mandou para o meio da área de bicicleta e, novamente de bicicleta, Mirandinha mandou para o fundo do gol e colocou o time da casa à frente no placar. Os mandantes quase ampliaram novamente com Mirandinha, que de fora da área acertou a trave. Um final de jogo emocionante. Com o resultado, o Fluminense estacionou em um ponto do empate, sem gols com o Sampaio Corrêa, e agora ocupa a 9ª colocação da tabela de classificação. Do outro lado, o Volta Redonda se recuperou após a derrota na estreia para o Madureira, por 2-0, e é o 7º, com 3. O líder do Carioca até o momento é o estreante Maricá, que superou o Boa Vista também nesta quarta-feira, por 1-0, e foi a 6 pontos. Mesmo placar do triunfo do Nova Iguaçu, vice-líder com 4 sobre o Sampaio Corrêa. Fluminense pouco criativo no ataque, faltou agressividade e expulsão de Manuel contra o Volta Redonda. Infantilidade. Vejam o debate. Eu acho até que rolou uma leve piora em relação à atuação do time em comparação ao que foi com o Sampaio. Por mais que o resultado tenha sido parecido, o Fluminense não fez gols, tomou um gol no final depois de ficar um tempo com a menos. Eu acho que o Fluminense conseguiu produzir melhor ao longo do jogo contra o Sampaio do que fez contra o Volta Redonda. A questão do gramado sem dúvidas, um fator preponderante para isso. A bola estava correndo muito, estava muito viva, difícil de dominar, difícil de controlar. Jogadores como o Riquelme Felipe, por exemplo, que é um cara que gosta do 1 contra 1, gosta de carregar a bola, não estavam conseguindo produzir. O próprio Paulo Baia não conseguiu carregar a bola como ele gosta de fazer, como ele disse que gosta de fazer, né? Mas é um time que tem pouca criatividade nesse momento, consegue produzir muito pouco. Acho que dos jogadores de frente ali, do quarteto de frente, como a gente pode tratar, né? João Neto, Paulo Baia, Isaac e Riquelme Felipe, quem jogou melhor foi o Riquelme, conseguiu criar pelo menos uma boa chance, deu 2 chutes de fora e produziu, de fato ameaçou o gol do Volta Redonda minimamente. O Isaac ficou encaixotado dentro da marcação do Volta Redonda e não conseguiu produzir muita coisa, teve um bom passe que acabou correndo demais a bola e o goleiro do Volta Redonda chegou antes. O Paulo Baia pouco tocou na bola, o João Neto perdeu muito. Acho que fisicamente ele não conseguiu disputar com a zaga do Volta Redonda. E o que a gente viu foi um Fluminense que pouco ameaçou. Assim. E quando fica com um a menos, com a expulsão do Manuel, e aí para realmente de tentar atacar. Começa a dar chutão para frente, a tentar segurar o 0-0, que é uma postura que é entendível pelas condições. Assim, o time está fisicamente ainda muito abaixo, que não consegue disputar muito nesse momento, mas pensando em classificação no campeonato, em uma vaga para a semifinal, poderia ter sido um pouco mais agressivo nessa postura, pelo menos ter alguma forma de contra-atacar. O Fluminense passou da expulsão em diante a não ameaçar, a não sair de trás. Assim. Era chutão para frente, tirou o João Neto, que já não estava conseguindo segurar muito a bola na frente, e sem ele segurava menos ainda, e foi só o Volta Redonda com a bola o tempo todo. Não estava ameaçando de fato muita coisa não. No final é que começou a fazer uma pressão mais na base do abafa do que propriamente de uma certa organização. Mas o que a gente vê nesse momento é um Fluminense que tem pouca agressividade e esses reforços pontuais não mudaram muita coisa não. Eu particularmente gostei da atuação do Ignacio, achei que ele foi seguro enquanto esteve em campo, saiu cedo, até por causa dessa questão da preparação, né? O Guga também saiu cedo por causa disso. E o Freitas me agradou jogando na lateral, acho até mais do que na zaga, eu diria. O Fio já citou mais cedo no podcast sobre a expulsão do Manuel. Acho que a gente pode entrar nesse tópico, porque de fato é um lance que muda, né, o jogo, e houve um exagero do árbitro, né? Óbvio que o Manuel assume o risco ao dar aquele empurrão no jogador do Volta Redonda, mas era mais um lance ali para o árbitro ponderar, chamar a atenção dos 2 jogadores e seguir a partida, porque você... E detalhe, o jogador do Volta Redonda, que empurra primeiro o Manuel, eu tenho a impressão que nem amarelo levou. Então não houve ali um amarelo para os 2, né? Houve só para o Manuel, e aí acaba tendo a expulsão, e que depois do jogo,
Gustavo, pelo que eu vi na entrevista do Marcão, o Manuel assume o erro no vestiário, né? Pede desculpas e tal, mas acaba sendo um lance infantil para aquele que é um dos mais experientes em campo, inclusive o capitão do Fluminense, né? Ed, eu acho que assim, o pedido de desculpa, com todo respeito ao Manuel, ele vale muito pouco diante do que aconteceu ali no campo, porque como o Phil falou no começo do nosso podcast aqui, é uma infantilidade muito grande ele cair numa pilha dessa num jogo de segunda rodada do Campeonato Carioca. Eu acho que ele, como o jogador mais experiente, ele é de longe o cara que menos poderia cair ali. Ele renovou o contrato com o Fluminense recentemente, óbvio que teve uma diminuição salarial ali, o clube e o jogador chegaram a um acordo muito importante, mas assim, eu acho que ele é um cara que estendeu o contrato dele, que sabe que ele vai ter um papel ali de hora ou outra estar em campo. Esse Campeonato Carioca servia para ele ganhar esse ritmo, ele que ficou afastado na temporada passada durante um tempo, e ele retornar, eu já achei que ele não foi bem no primeiro jogo, eu acho que o Davi foi o grande destaque da zaga no primeiro jogo, e aí no segundo jogo ele também o Fluminense não sofreu muito, então ele não tinha aparecido tanto na partida e aparece negativamente nos dois lances de cartão amarelo que resultam na expulsão dele. Eu acho que, além da infantilidade, pesa muito em relação à torcida também, porque a gente viu que foi uma renovação que não pegou tão bem entre os torcedores ficaram com o pé atrás em relação à renovação do Manuel, e não é um cartão de visitas muito positivo para esse começo de 2025, ele na segunda rodada ser expulso contra o Volta Redonda num lance tão infantil. Aí a gente pode entrar aqui no debate do nível de rigor da arbitragem, no erro da arbitragem, teve o lance da solada no Isaac um pouco antes que não rolou a expulsão, mas assim, eu acho que é muito simples a gente nivelar pelo erro da arbitragem, quando o maior problema pra mim é o Manuel cair numa provocação tão boba ali. E eu acho que é importante até a gente falar isso, porque ano passado o Ganso foi expulso num lance contra o próprio Canóbio, contra o Atlético Paranaense, em um jogo decisivo pro clube, nessa de ficar empurrando ali na defesa, em lances de bola parada. O Fluminense frequentemente vem tendo momentos assim que o árbitro para o jogo pra conversar, pra puxar dois jogadores ali, porque tá rolando isso. A gente vê que acontece em grande parte dos jogos de futebol, principalmente aqui no Brasil, mas eu acho que o Fluminense tem uma característica desse empurrão ali na área, desse segura pra lá, segura pra cá, que hora ou outra resulta num empurrão, num braço mais aberto, enfim, que vem prejudicando o time. Ontem foi o Manuel, no final da temporada passada foi o Ganso. Eu acho que isso vem se repetindo com uma frequência que já deveria ter virado alerta dentro do clube. Agradeço o carinho e atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima, abraço a todos e até logo.